Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o item 10 da introdução de O Livro dos Espíritos. E nesse item, Kardec traz alguns comentários que vão ser um pouquinho diferentes daquela linha que ele vinha apresentando até então. Porque lá atrás ele estava falando das objeções, que as pessoas poderiam fazer ao livro dos Espíritos e aos ensinamentos que ele estava apresentando vindos dos Espíritos, e ele começa a pensar num caminho diferente. E o que a gente pode dizer é esse o caminho? Daquelas pessoas que são sérias, que são respeitáveis, que são estudiosas, mas que reclamam e comentam da possibilidade das comunicações trazerem só o que eles chamavam de comunicações frívolas, que são coisas assim, vamos dizer, inúteis. São as bobeiras que às vezes aparecem, são os comentários engraçadinhos, às vezes com uma linguagem que a gente chama de chula, com palavras que não deveriam ser ditas. O que se deve pensar? E aí ele fala, e detalhe, ele faz esse tipo de comentário porque existiram pessoas que fizeram essas reclamações, do tipo assim, nossa, mas eu estou tentando estudar há muito tempo essa doutrina aí, participei já de não sei quantas reuniões e só o que eu recebi até agora é bobeira, então isso daí não pode ser uma coisa séria. Kardec começa respondendo a essas pessoas que os próprios espíritos já haviam dito em situações anteriores que no mundo dos espíritos existem espíritos de todos os níveis, de todos os tipos, de todos os graus. Isso significa que lá existem pessoas sérias, responsáveis, existem pessoas boas, existem pessoas não tão boas, existem pessoas que estão a fim de se divertir, de fazer um pouquinho de hora com a nossa cara, porque isso também acontece. E isso porque os espíritos do lado de lá são exatamente os mesmos espíritos que viveram aqui na Terra. Então, aqueles que são brincalhões vão chegar do lado de lá e vão continuar brincalhões. Aqueles que são um pouquinho perversos vão chegar do lado de lá e vão continuar da mesma forma. Aqueles que são bons e angélicos quase vão chegar do lado de lá e vão permanecer, enquanto não conseguirem se melhorar. Ao mesmo tempo, Kardec fala que é um pouco triste imaginar que esses homens aqui na Terra, tão sérios e tão respeitáveis, participem de reuniões onde só vão espíritos inferiores e brincalhões. E ele comenta isso, que é triste de se pensar nessa possibilidade, porque onde existem reuniões sérias e pessoas sérias, os espíritos sérios vão. Os espíritos iluminados vão, para poder ajudar, para poder responder, para poder esclarecer. Então, assim, dá para se pensar se realmente esses homens tão respeitáveis e tão sérios são mesmo sérios e respeitáveis. Kardec vai levantando ainda outras possibilidades. E entre essas possibilidades, ele vai comentar, por exemplo, de que seria muito pobre, se a gente for pensar nessa ideia, que a gente avalie todo o mundo dos espíritos por um determinado tipo de comunicação só que se recebe. Ele faz uma comparação que seria o mesmo, por exemplo, que um viajante chegar a uma cidade desconhecida e achar que toda a cidade, vamos imaginar uma cidade do tamanho de São Paulo, e vamos imaginar que alguém daqui de Juiz de Fora, onde eu tô, saiu para visitar São Paulo. Só que chegou lá, ele ficou só num dos bairros bem distantes do centro da cidade. E vamos imaginar que esse bairro é um bairro que tem dificuldade de saneamento básico, tem dificuldade de abastecimento de água, tem dificuldade de coleta de lixo, ainda mais por ser muito afastado, onde as pessoas têm uma condição financeira um pouco mais difícil. E aí ele questiona, seria certo a gente fazer uma ideia da cidade inteira somente por esse pedacinho, esse bairro pequenininho da cidade que a gente acabou conhecendo? Ele faz essa comparação para mostrar que se eu conheço só um pedacinho dessas manifestações, não seria correto que eu avaliasse todo o conjunto de ensinamentos que os espíritos trazem,
por uma única reunião feita num único lugar, numa única cidade com a mesma pessoa. Por isso Kardec tinha esse cuidado, né, de elaborar perguntas e enviar para pessoas de lugares diferentes do mundo, porque comparando as respostas, ele chegava naquilo que poderia ser entendido como conhecimento verdadeiro. Porque, peraí, se tem pessoas de lugares diferentes do mundo que nunca conversaram entre si, que não tem noção da existência uma da outra, e está respondendo praticamente da mesma forma as perguntas que foram enviadas, isso significa que pode ser que o conhecimento que elas estão trazendo seja um conhecimento comum desse mundo dos espíritos. E essa é uma comprovação muito séria, é o que eles chamam de universalidade dos ensinos dos espíritos. A gente vai ouvir falar um bocado sobre isso ainda. Por fim, Kardec vai nesse item 10 argumentar sobre uma outra questão que é muito séria. Porque tem pessoas e tem religiões que acreditam que nas comunicações mediúnicas só vão aparecer seres demoníacos. É como se fosse sempre uma manifestação do demônio, uma manifestação do diabo, do Satanás, do que quer que seja. E aí ele vai comentar uma coisa que é interessante. Se existem as comunicações desses seres demoníacos, para começo de conversa, essas religiões já estão admitindo que as comunicações existem. Porque se um espírito mau, se um ser mau, pode se comunicar através dessas manifestações, desses fenômenos mediúnicos, eles já estão admitindo que é possível que isso aconteça. Ainda dentro desse ponto, ele vai colocar duas questões que são muito interessantes. Primeiro, por que só pode existir seres demoníacos capazes de se comunicar? Porque se Deus permite que seja construído um caminho ou um canal para que seres maus cheguem até os homens e influenciem, façam coisas ruins, atrapalhem a vida deles, onde que está a bondade de Deus que não deixa também que os seres bons se manifestem a ponto de interferir e influenciar de forma positiva nas nossas vidas? Além do mais, ele vai lembrar que em vários momentos da história da humanidade sempre se pensou na ideia, né, desses seres extracorpóreos. E na antiguidade, a palavra demônio ou daimon, como a gente escuta quando a gente estuda, por exemplo, a filosofia grega, era dado tanto para os espíritos bons quanto para os espíritos maus. Dentro da tradição judaico-cristã é que criou essa ideia, né, de ser sempre espíritos maus. E aí ele pergunta: Deus seria perfeito se criasse um ser mau ao extremo, capaz de rivalizar com ele? Onde que está o poder de Deus que não é capaz de impedir que somente esse tipo de criatura se manifeste? Kardec vai levantar essas questões para tentar mostrar um pouquinho do que tem de lógico ou de ilógico nessas colocações desses seres. E ele faz tudo isso para deixar bem claro o ponto de que Deus é soberanamente justo e bom. Ele é onipotente e exatamente por causa disso ele permite e gerencia, organiza as coisas de forma que nós recebamos somente aquilo que é do nosso merecimento. Mas essa conversa tem muito ainda o que continuar. Um beijo para vocês e até breve.